de 1 a 9. Diz assim um texto: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Feche teus olhos, louvamos a Deus, pedimos a tua instrução nessa manhã, neste momento onde nós dedicamos a nossa vida, estamos aqui e clamamos que teu Espírito Santo edifique a nosso coração, abençoe teu servo, que a tua palavra seja ministrada conforme o teu querer, e cada ouvido, cada irmão aqui nessa manhã, que seja abençoado para a tua honra e glória. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? O tema da nossa lição hoje de manhã, e os professores vão aprofundar sobre esse assunto, é fé e gratidão. Vamos dizer? Fé e gratidão. Um professor uma vez me disse lá no seminário sobre essas duas palavras, são importantes. Ele diz: a nossa vida tem que ser uma vida de fé e gratidão. De fé e gratidão. Duas palavras importantes que devem estar na vida do crente. Apesar do texto que nós lemos não fala especificamente, não coloca especificamente essas palavras para a nossa meditação, mas a gente vai ver que o reflexo do texto nos leva a essa ação, Veja que Paulo, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta dirigindo aos Gálatas, como nós vimos aqui na sua introdução, chamando a atenção da igreja, dizendo que o Senhor é o Senhor Jesus, é o nosso Deus e o nosso Salvador. Foi Ele que se entregou por nós. Versículo 4 fala assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Paulo já está nos mostrando que a salvação aqui, ela vem por meio de Jesus Cristo. A salvação, ela é exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E ele chama a atenção da igreja para isso, e logo depois ele começa a dizer a respeito de falsos ensinamentos que iam entrar na igreja e naquela região da galáxia. Muitas vezes nós subestimamos essa fala de Paulo aqui, mas você pode ver que ele repete, olha o versículo que nós lemos aqui, ele repete, assim, o versículo 8 e 9, se vier um anjo do céu que vos pregue outro evangelho, seja anátema. E eu repito, se vier alguém falando alguma outra coisa diferente do evangelho, seja anátema. Ele está chamando a atenção, já no início da carta, para o que ele vai trazer em Gálatas, nos dizendo da importância de ficarmos firmes no evangelho do Senhor Jesus. E nós podemos ver que somente Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Somente Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. É a proposição que nós temos para essa manhã e para meditarmos nas nossas classes. Mas aqui eu queria trazer alguns adversários dessa verdade. Então nós temos uma verdade fundamental: somente Cristo é o Salvador das nossas vidas. Vamos dizer? Somente Cristo é o Salvador das nossas vidas. Contudo, nós temos alguns adversários que vão ir contra essa verdade. E o texto nos mostra que 3 adversários importantes que vão contra essa verdade. Primeiro adversário é o próprio coração. Vamos ler o versículo 6 juntos? O que diz o versículo 6? Diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha que interessante. Paulo está falando com a igreja lá na Galácia, né? Olha, tem um adversário aí.
E parafraseando o que ele disse aqui, é como se ele falasse assim: que coisa, hein? Logo vocês, estão saindo desse evangelho para outro evangelho. Estão saindo da mensagem verdadeira para outra mensagem. É assim que ele está dizendo aqui. Admira-me vocês estarem agindo assim. Os próprios irmãos estavam querendo acreditar em outra mensagem, em outro evangelho, além de Cristo. Não é? Então ele mostra que tem um adversário dentro do nosso próprio coração, que se a gente não trabalhar contra ele, não edificar a nossa vida, esse adversário pode se levantar no nosso próprio coração, no nosso eu, e falar: não, tem alguma coisa além de Cristo, não é só Cristo, não é possível que é só Cristo. Não é, ele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente, totalmente suficiente, eu não tenho que fazer nada. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Está dentro do coração do homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles não voltaram para o Senhor, vamos voltar para o Senhor, não. Nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer uma roupa aqui, alguma coisa para vestir, vamos nos cobrir. O homem tem isso dentro dele, o pecado nos leva a tentar buscar uma solução em nós mesmos. Muitas vezes o homem quer procurar mais alguma coisa para completar a obra de Cristo. Mas a salvação, meus irmãos, depende exclusivamente de Jesus Cristo. A declaração de Cambridge diz assim a respeito desse solos Christus, ou somente Cristo. Ela fala assim: reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiração por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: nós acreditamos e pregamos que somente Cristo pode nos salvar. Não tem mais nada que vem junto com essa verdade que pode nos salvar, a não ser o sacrifício de Cristo. Então não há lugar para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, como nós vivemos nos dias de hoje. O homem que quer, ele por si só, resolver o problema da humanidade, o seu problema da sociedade. Não tem lugar para o antropocentrismo. Não tem lugar para o egoísmo. Não, eu é que vou fazer, eu é que posso. Não tem lugar para o egoísmo. Não há lugar para a incredulidade, porque se você não crê que Jesus é seu Salvador, você não será salvo. Para ser salvo, nós devemos crer em Cristo Jesus. Veja que nós vemos os fariseus, na época de Cristo, um pouco antes, eles se tornaram legalistas, se perderam na própria lei, na própria palavra, e eles estavam tentando ali tirar uma lei na qual eles obedeceriam cegamente ou firmemente cada vírgula da lei para poder serem salvos. E Jesus Cristo vem e traz a palavra que a salvação estava nele. Ele era o Deus, ele era o Senhor do sábado, ele era o Senhor de todas as coisas. A salvação apenas em Jesus Cristo. E o nosso adversário, o nosso coração, algumas vezes vai nos procurar fugir dessa verdade. O segundo adversário que nós vemos aqui no texto são os falsos doutrinadores. Então nós temos um interno, mas tem outro que fica nos rondando, tentando nos ensinar doutrinas falsas. Vamos ler o versículo 7 juntos. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então tem aqueles que estão do lado, que estão querendo pregar outro evangelho, nos convencer de outro caminho. Esse é o segundo adversário que tenta enganar o crente. Procuram perturbar, o texto está dizendo aqui, perturbar, perverter a palavra de Deus. Paulo chamou esses de falsos irmãos. Se você for no versículo 4, capítulo 2, diz assim: e por isso, por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Então ele está dizendo que há falsos ensinamentos, falsos doutrinadores, falsos irmãos ou falsos mestres. Nós podemos perceber isso na história do povo de Israel, que se desviou completamente depois que entrou na Terra Prometida. E eles
conviveram com outras nações ali, eles não destruíram todas as nações, né? Algumas Deus falou, destrua tudo. E eles não destruíram, deixaram alguns lá. E de fato, depois eles foram influenciados por essas nações com falsos ensinamentos. E quando você lê ali a história do povo de Israel, quando você lê Reis, e você vê que teve alguns reis, alguns líderes se perverteram também, foram seduzidos a outras doutrinas. Você tem alguns ali que chegaram a matar os próprios filhos, a sacrificar os próprios filhos, por causa de ensinamentos errados que eles receberam. Então existem falsos doutrinadores, falsos irmãos, falsos profetas, aqueles que vão ensinar coisas diferentes do que é o Evangelho. As igrejas do Novo Testamento também foram invadidas por heresias. Paulo estava alertando sobre isso, isso depois aconteceu. Algumas igrejas, inclusive, desapareceram, não tem mais. Hoje, meus irmãos, esse engano pode ser visto de várias formas. Né? Quantas seitas existem hoje? Quantas seitas que vêm trazer uma mensagem, já não faça tal coisa, tal simpatia que vai dar certo para a sua vida. Ou falsas religiões que querem pregar, é Cristo e mais alguma coisa. Não é só Cristo, você tem que fazer boas obras. A lição fala muito sobre a questão das boas obras, não é? Existem algumas religiões que falam assim, se você não fizer boas obras, você não está salvo, não é? Porém, tem uma frase de Calvino, ele fala assim, a fé saudável é aquela que não sofreu nenhuma corrupção proveniente de fábulas. O que é boa obra? Segundo a Confissão de Fé de Westminster, é aquela obra feita pela palavra de Deus. É a obediência aos princípios de Deus. Essa é a boa obra. Mas nós temos religiões, falsas religiões, que defendem que as obras são um meio de salvação. Temos também religiões que usam outros mediadores além de Cristo. Paulo está dizendo aqui no início de Gálatas, a fé em Cristo, a salvação é em Cristo. Cristo é o nosso mediador, não existe outro mediador para se chegar a Deus, a salvação. Nós temos também outras formas, como ideologias que pregam, que querem trocar a religião por ideias de se viver. E essas ideias, elas são suficientes para nos salvar nesse mundo, para corrigir a humanidade. Não, a humanidade está errada, nós temos que tratar dessa forma. Então tem várias ideologias no mundo de hoje, e que invadem também as universidades, invadem o nosso celular, e chegam a nós como ensinos, e que muitas vezes devemos ter atenção para não cairmos nesses falsos ensinos. São falsos doutrinadores. E muitos deles nos desviam da verdade de Deus, ou levantam dúvidas a respeito da suficiência de Cristo. Temos também as idolatrias, ou seja, outros deuses no lugar do único Deus, do trino Deus, que é o único Criador e Redentor de todas as coisas, e é o nosso Salvador. Então, outro inimigo importante que nós devemos, adversário importante que nós devemos pensar e devemos combater e devemos ter atenção para não cair nessas fábulas, nessas mentiras. O terceiro adversário que nós vemos aqui está no versículo 8 e 9. Vamos ler juntos? Versículos 8 e 9. Diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então nós podemos tirar, principalmente no versículo 8, o terceiro adversário, que é o inimigo das nossas almas, Satanás e os seus anjos disfarçados. Disfarçados de luz, disfarçados de energia, disfarçados de várias outras coisas. Ele começou se disfarçando de serpente no jardim. Chegou como uma serpente diante de Eva. Talvez porque Eva viu a criação do Senhor, gostava de toda a criação, ela é bela mesmo. O Senhor falou que tudo era bom, aí chega uma serpente, né? Deus fez tudo bom, então tem uma serpente, a serpente deve ser boa. Mas estava disfarçada, Satanás estava ali.
E ali o pecado entrou no mundo. E os homens começaram a ter práticas diferentes daquela que Deus estabeleceu. Nós ainda enfrentamos a luta contra os principados e potestades desse mundo. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos um adversário também espiritual, que nos cerca e que quer nos destruir, que quer nos desviar. Satanás e seus anjos, eles são limitados com a sua relação contra a igreja, sim, mas eles estão ao redor tentando destruir. Se dermos uma brecha, ele está ali ao redor, não é? Então nós temos essa batalha também espiritual, é um grande adversário das nossas vidas. Alguns exageram, falam que tudo é por conta de Satanás, não é? Ah, não, eu pequei, é Satanás, né? Tudo é por conta de Satanás. Nós vimos aqui, são 3 adversários. Esse também é importante, nós também não podemos subestimar, não existe, Satanás está preso e não vai fazer nada contra a igreja. Nós devemos entender que ele está ao redor. Como diz Pedro, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então nós temos esses 3 adversários, meus irmãos, que vão nos tentar desviar da verdade, do Evangelho. Com tudo isso, então, nós não podemos dizer que nós estamos livres dessas influências. Pelo contrário, como diz o apóstolo Pedro aqui, nós temos que vigiar, orar, ser vigilantes. Assim como Paulo instruiu os irmãos na Galácia, cuidado com os falsos doutrinadores, cuidado com o seu coração, cuidado com os seres espirituais. Nós devemos voltar à palavra e ficar firmes no Evangelho a cada dia. Não há outro Evangelho, meus irmãos. Não há outro conselho. Não há outra inovação que nós pudéssemos aqui inventar. Não há outra solução. Apenas Cristo é o nosso Salvador. Apenas a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Se está escrito nas Escrituras, nós faremos. Se não está escrito nas Escrituras, nós não faremos. Nós seguiremos o que o Senhor Jesus nos disse para seguirmos. E vamos enfrentar esses adversários do Evangelho, com o próprio Evangelho, com o próprio Cristo. Porque a salvação é só nele. Nós não venceremos esses adversários sem Cristo Jesus, mas nós venceremos com Cristo Jesus. Então, como viveremos? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos com a fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Não queira buscar nada além de Cristo. Às vezes, quando a gente é jovem, tá, eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma outra igreja, que lá o pessoal de lá parece ser mais animado. Não é? Como se naquela animação a nossa fé fosse fortalecida. Ah, não, eu não vou sair, eu vou para o mundo porque eu tenho que ir lá pregar para os outros lá e vou deixar a igreja de lado, porque é lá que o evangelho tem que ser pregado, mas vai sem a força, sem a edificação correta. Meus irmãos, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Quando nós chegarmos no final da nossa vida, só tem um que vai nos levar para a vida eterna. Ninguém vai conosco. Minha mãe não vai me levar para o céu. Não tem como eu segurar minha mãe, me leva. Só Jesus. A salvação é nele. Creiamos nele. Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É exclusivamente por Cristo, para Cristo, por meio de Cristo. Por isso que nós temos esse postulado da reforma, das 5 solas, que é solos Christus, somente Cristo. Warfield escreveu que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tão duro que se não fosse a ação de Jesus Cristo, a gente estaria no mundo nesse momento. Nós estamos aqui porque o Senhor mudou o nosso coração. A fé está no Senhor Jesus. Em segundo lugar, como viveremos? Para que a gente ore. Viveremos com gratidão. Então, se temos fé em Cristo, em segundo lugar, com gratidão em nosso coração, gratidão por tudo que o Senhor faz.
considerando que Ele é o único Salvador das nossas almas, e a salvação dele é plena, e é perfeita, e é completa, e não tem como falhar, quer dizer que se nós somos do Senhor, nós seremos até o final. Podemos às vezes fraquejar na fé, o Senhor vai lá e nos levanta e nos leva, porque a salvação dele é perfeita. Zwingli diz que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. É Jesus que é o cabeça. Sem ele nós não existiríamos, mas ele é que nos levanta, que nos dá vida, que nos dá força. Viveremos gratos então. Como diz o pastor Marcelo, uma das metas desse ano é reclamar menos e agradecer mais. Gratos pelo que Cristo tem feito em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torna abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então essa gratidão tem que estar no nosso coração. Quando nós chegamos aqui de manhã, na segunda-feira, a gente vem com o coração grato. Que bom que estamos na casa do Senhor, no domingo de manhã. Enquanto alguns estão em casa se recuperando da noitada que tiveram, nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Que bênção! E quando nós passamos por alguma provação, que bênção, o Senhor está me conduzindo nesse caminho para me ensinar. E quando chega a vitória, que bênção, graças a Deus, porque Ele nos deu mais uma vitória. E quando nós formos para a glória eterna, agradeceremos ao Senhor eternamente, louvando o seu nome. Portanto, creiamos no Senhor Jesus e tenhamos gratidão em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar com o pastor Marcelo.